que anda hoje. Então eu estou falando de números. Para fazer uma análise correta, tinha que fazer a análise do teleférico, da capacidade de escoamento e da capacidade de escoamento que a gente poderia conseguir na Rocinha com medidas muito mais simples, mais humanas e mais baratas, entendeu? Tá, eu vou fazer uma apresentação. Teleférico do Alemão, eu vou falar sobre o Alemão, tá? No fim, eu vou fazer uma ponte com a Rocinha. O símbolo do PAC. Um dos responsáveis de eu estar aqui em cima é o Stel, que há 2 anos atrás me convidou para fazer uma avaliação técnica do projeto do teleférico do Alemão. E aí eu acabei virando esse, abre aspas, especialista. Mas, enfim, eu visitei o Alemão apenas 2 vezes na minha vida, uma naquela oportunidade, há 2 anos atrás, com o Stel, e a outra mais recentemente, onde eu tive a oportunidade de andar no teleférico, em todo o trajeto dele. E a Rocinha eu nunca visitei. Então, eu, de maneira alguma, posso me considerar uma pessoa que entende da problemática desses lugares, ok? Para falar a verdade, eu sequer entendo da problemática técnica do teleférico. Por quê? Primeiro, porque os dados não estão disponíveis. Todo mundo, ou quase todos vocês aqui, sabem navegar na internet, procurar dados na internet. Tentem fazer isso. Vocês vão conseguir reportagens, mas vocês não vão conseguir uma página que deveria existir do governo do estado com todos os dados técnicos do teleférico. Isso não há. Eu vou começar a minha palestra. Histórico. Com a presença do presidente Lula, no dia 7 de março de 2008, é dada a partida das obras de intervenção no Alemão. Em 7/7/2011, ou seja, 3 anos e 4 meses depois, inaugura-se, com a presença da presidente Dilma, o teleférico. Na época, nessa oportunidade, ela cita aquela frase: o teleférico é o símbolo do PAC. Daí, isso é importante entender porque o governo federal dá ao teleférico uma importância muito grande. É importante ter isso em mente, tá? Ele entra em operação plena em dezembro desse mesmo ano. Quem é que contratou? EMOP. A construção, consórcio Rio Melhor, do qual faz parte a Odebrecht, empresa líder, OAS e a Delta, a nossa conhecida Delta. Gôndolas e cabos, tecnologia francesa, são essas empresas aí. Assistência técnica do pessoal do metrô de Medellín, Colômbia, é a empresa Vale de Aburrá. Gente, isso tudo são dados conseguidos pela internet sem o aval do governo do estado, ou seja, altamente contestáveis. Alguém pode dizer, essa informação está errada, e eu não vou poder dizer nada, porque eu peguei isso através de notícias e documentos, nenhum deles oficial, porque não há. Orçamento inicial, 150 milhões. Custo final, 210, segundo algumas versões. Há quem diga que o teleférico do Alemão custou 435 milhões. Não sei. Se for 210, que talvez seja o mais próximo à realidade, são 60 milhões de reais por quilômetro. Financiamento das obras, PAC, União mais Estado. Vamos fazer um pequeno exercício de demografia aqui. População estimada do Alemão. Isso é outra fantástica história. Você vai encontrar escrito nos mais variados documentos que o Alemão tem de 60 mil a 120 mil. Dobro. É possível isso? Não é. Está faltando uma estatística séria colocada aí.
no achômetro coloquei 95 mil. Não. Então é isso. E qual é o número? Pois é. 110. 110. Ok. Quem fala? Vamos lá. 95 tá bom, não tá? Imóveis desapropriados. Outro dado cheio de discordância. De 1.800 a 2.000 unidades, eu já ouvi números muito maiores. Desapropriados ou realocados em função do teleférico. Não estou falando em função de toda a obra, não. Equivalendo, eu coloquei, eu acho que eu não vou estar errando muito se eu colocar 4 pessoas por família, isso dá de 7.200 a 8.000 habitantes, que é mais ou menos 8% da população, realocada em função das obras do teleférico, no alemão. Alguns dados técnicos. Ele é do tipo gôndola desenganchável em monocabo, é por isso que ele anda mais devagar quando ele chega na estação, porque ele desengancha do monocabo. São 3,5 quilômetros, 25 pilares de sustentação, 6 estações, 700 metros entre cada estação. Isso é um dado que o Toledo já se referiu de uma outra maneira, mas é isso aí. Isso é uma distância, mais ou menos, de estações de metrô, dentro de uma comunidade cheia de vielas. Então, 700 metros é uma distância grande para se vencer. São 152 cabines, não sei se já estão operando todas, e com a capacidade de 10 passageiros por cabine. Ele funciona de 6 às 21, o intervalo entre cabines 12 segundos, a velocidade dele 18 km por hora, o tempo máximo, ou seja, de Bom Sucesso até a última, 16 minutos, capacidade máxima de projeto 3.000 passageiros hora sentido, e ele faz integração com os trens da Supervia em Bom Sucesso. Operação. Quem que opera o teleférico? Quem contratou a operação é o governo do estado do Rio de Janeiro. A contratada sem licitação foi a Supervia, que é da Odebrecht. Com base legal, sim. Tem um decreto do governo do estado, aquele número daquela data, que fala o seguinte, eu coloquei 3 estrofes porque eu acho que são importantes. Fica criado em caráter experimental o serviço público essencial de transporte para operação, administração, manutenção e conservação do teleférico, incluindo a exploração comercial dos terminais de transbordo localizado no Complexo do Alemão, com autorização de cobrança e tarifa social e turística. Quer dizer, desde o início já se tem essa visão do serviço turístico, bem como da exploração de receitas acessórias. O serviço será explorado pelo prazo de 12 meses, prorrogável na forma da Lei 8666. A forma da lei é 12 meses. Então, nós teríamos aí 2 anos de operação. Já passaram os 2 anos. Nós estamos com uma operação provisória há 2 anos. Dita experimental. O último, ali, o parágrafo 2º, durante o período da operação experimental, a Secretaria de Transporte modelará e realizará a licitação do serviço de transporte. Não sei se está sendo modelado, mas eu tenho certeza que não foi realizada essa licitação. Tá? Isso é uma questão importante, né? Quem é que vai operar? Da Rocinha, por exemplo. Quem vai operar? Já tem carta marcada? É o metrô? É a Supervia? É a Odebrecht? Tarifa: 2 passagens por dia para moradores cadastrados, grátis.
A tarifa básica para viagem adicional ou portadores do bilhete único carioca, R$1. A tarifa turística era 1 e passou para 5. Mas no decreto prevê até 10, viu? Até R$10. Está previsto em decreto. Demanda prevista, 30 mil passageiros dia. Usuários cadastrados, 8 mil. Isso aí é dados, falo mais uma vez, dados extraídos de jornal. Não tem a informação oficial dada. Bom, acreditemos no jornal. O jornalista foi e conseguiu esse dado. 8 mil usuários, não são, usuários são habitantes, ok? A demanda média em 2012 teria sido de 10 mil e a atual, o Valdir confirmou que é de 12 mil. Então, um dado acaba de ser confirmado. A demanda atual, 12 mil passageiros. Se você tem 12 mil passageiros, a não ser que a pessoa só use num sentido. Normalmente as pessoas, quando o serviço se adequa ao seu interesse, ela usa para ir e para voltar. Eu faço assim, no meu deslocamento diário para o trabalho. Os dados que aparecem na imprensa também dizem que desses 12 mil, 7 mil seriam moradores. Pode não ser 7 mil, pode ser 8, pode ser 9. De qualquer maneira, se você comparar esse número com a população do alemão, 7%, é menos gente ou é a mesma coisa dos que foram realocados para fazer aquilo? Isso é uma coisa meio doida. Você tira 8 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas, para fazer uma obra, para usar o mesmo número, para servir o mesmo número de pessoas. É esquisito isso. A demanda recorde foi 19 mil passageiros e turistas, esses dados aí, 8 mil, 7 mil nos fins de semana. Mas com certeza tem turistas durante a semana, porque eu quando fui em dia de semana e estava cheio de turista. Dia de semana. Custo. A Daniela, né, apresentou um slide com todos os custos do alemão, exceto o teleférico. Você? Desculpa. A Ruth. Você apresentou todos os custos. Eu li correndo assim, tentando localizar alguma palavra ligada a transporte, mobilidade. Tá. Bom, o que aparece na imprensa é isso. Custo mensal, 2 milhões por mês que o governo do estado paga para a Supervia, mediante o contrato, aliás, contrato esse que você também não localiza na internet, como deveria ser obrigatório. Demanda mensal, estimamos em 360 mil passageiros por mês. Um custo individual, isso já foi dito também em entrevistas do Júlio Lopes e do Ícaro, alguma coisa em torno de 5 a 6 reais por viagem, seria o custo. Nós temos, aí eu fiz uns cálculos, isso aí são cálculos que você faz em cima desses dados. Nós teríamos aí uma receita, lá no final, uma receita em torno de 500 mil reais por mês. Se é verdade isso, e se é verdade que o custo é 2 milhões, a receita é 1/4 do custo. É o que dizem por aí. É 1/4 ou é 1/5 do custo. Que pontos positivos nós enxergamos no teleférico? Conforto e rapidez. Isso é verdade. Eu andei e não é mentira. É confortável, é rápido. Agora, eu, felizmente, sou uma pessoa que consegue, até tem um pouco de labirintite, mas consegui embarcar sem dificuldade. Aliás, fui muito bem atendido pela equipe da Supervia.
A mesma atenção que eles me deram no teleférico não deram nas próprias estações da Supervia, que é interessante isso. O serviço que a Supervia presta nas estações do teleférico é muito mais gentil do que nas estações de trem. Ele é não poluente, não polui, e ele é integrado aos trens. Isso são vantagens, de verdade. Mas temos alguns pontos negativos. Acessibilidade. Não atende bem a população residente nas cotas baixas da comunidade e entre as distantes estações do teleférico. Não é apropriado para o transporte de pessoas temerosas, eu não consegui uma palavra melhor do que temerosa, mas vocês aceitem isso aí. E ou com graves problemas de locomoção. Não se presta ao transporte de carga pesada, volumes de maior porte, material de construção, entulho e lixo. Não tem nenhum ponto de contato com a rua Joaquim Queiroz, principal eixo viário e polo comercial do complexo. Intrusão visual. Com as gôndolas sob suas casas, os moradores perderam privacidade e viraram alvo da curiosidade de estranhos. Alguns com que eu tive contato já falaram até em termos de se sentir no zoológico. Eu pergunto, uma pergunta assim que eu não consigo evitar essa ideia na minha cabeça. Se o Sérgio Cabral gostaria de ter um teleférico em cima da casa dele lá em Mangaratiba, será que ele gostaria? Qualquer um, não precisa nem ser o Cabral, qualquer um de nós que tivesse uma casa, gostaria de ter um teleférico passando por cima? Vamos pensar assim? Operação instável. Olha, isso aqui está amplamente divulgado na imprensa. Tá? As seguintes causas já paralisaram totalmente o teleférico, podendo se repetir. Interrupção do fornecimento de energia, 2 vezes. Raios e ventos. Rio de Janeiro é especialmente sujeito a tempestades. 3 situações. Manutenção preventiva durante 3 dias. Paralisação total. Custo elevado. O custo operacional é elevado devido ao grande efetivo de pessoal para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros. O elevado gasto com energia, porque as cabines circulam sem parar, com ou sem gente. Necessidade de aluguel de geradores. Isso aqui, geradores, eu descobri através da internet que a empresa Sotrec aluga geradores para a Supervia por causa exatamente das interrupções de energia. Então, temos aí um custo adicional que é aluguel de geradores. E um serviço de manutenção altamente especializado e, naturalmente, tem custo isso. Eu chego a algumas conclusões. 1, 2 e 3. Vamos lá. A tecnologia é sofisticada e inovadora.